Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito por Lucas, capítulo 22. Capítulo 22. Aos irmãos, amigos que estão nos visitando hoje, Deus abençoe. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos aos homens e mulheres de Deus. Irmãos, nós vamos concluir a série, pelo menos hoje, né? Na quinta-feira teremos a última mensagem, mas a série da noite, Casa ou Casas, 12 Casas e um Segredo. Lucas 22, a partir do verso 7. Acompanhe a leitura, permaneça com a palavra do Senhor Deus aberta, no nome de Jesus, durante a exposição. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou João e Pedro, dizendo-lhe: vão preparar uma refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água ou um cântaro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino dos céus, ou o reino de Deus. Amém? A segunda parte aí do versículo 17 a 20 é para a ceia. 12 casas, irmãos. Vimos muitas casas durante essa série. Hoje, na nossa última aula, nós estivemos falando que, se ainda você não compreendeu quem somos enquanto igreja, você ainda vai compreender. Hoje nós somos uma igreja em célula que essencialmente vive para abrir e por abrir casas. Antes nós tínhamos uma perspectiva de ter um lugar só de congregar. Hoje nós podemos espalhar a igreja do Senhor em muitos lugares, em muitas casas. Mas essa série acabou tocando porque 12 casas em que em todas elas teve um segredo. Na quinta-feira a irmã Elizabeth vai estar concluindo, mas em todas elas tem algo de unidade que se repete em todas essas casas. Jesus fez algo espetacular em todos os lugares, mas ele entrou essencialmente em 12 casas. Poderia falar de muitas casas do Antigo Testamento também, mas resolvi falar das 12 casas, essencialmente dos evangelhos, porque ali narra a biografia de Jesus e ele entra em 12 casas, 12 discípulos, 12 casas, 12 tribos de Israel. Já falamos sobre isso, os 12 aqui representados na nossa primeira casa. A primeira casa foi em Caná da Galileia, em que Cristo foi lá e realizou o milagre, transformando água em vinho. A segunda casa, quando Jesus entra na casa de Simão, em que a sua sogra, a sogra de Simão, está doente e, portanto, ele opera e manifesta algo espetacular, milagroso ali. A terceira casa foi a casa de Levi, falamos também, em que Deus chama, Deus convoca, Deus faz algo de milagroso naquela casa. Todas as casas têm algo em comum, além do milagre, claro.
12 casas e um segredo. E hoje, a última casa desta série, nós não sabemos ao certo quem é essa pessoa. Como sempre, o princípio da Bíblia, na verdade, é apontar para Jesus e não para as pessoas em que ele, então, fomenta naquele meio. Nesta casa também, nós não sabemos quem é o dono da casa. Ao certo, irmãos, que Jesus queria celebrar a sua ceia, Páscoa. E ele precisava de um lugar que não seria a casa dele, não seria a casa de Levi, não seria a casa de Mateus, não seria nenhuma outra casa, seria uma casa específica. Ele escolhe essa casa, que eu também não sei o nome da pessoa. Eu poderia aqui, irmãos, destacar muitas lições. Esse texto é muito rico sobre este tema. O texto já começa dizendo finalmente, porque ele conclui um pensamento anterior, dizendo que chegou o dia da festa. Como nós falamos, essa série começa numa festa e termina numa festa. Se você conhece um Jesus, alguém te apresentou um evangelho de um Cristo carrancudo, grosso, de um Cristo que tem que ser assim, 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 não pode isso, não pode aquilo. Eu quero te apresentar um Cristo completamente diferente, em que nós entregamos a nossa vida a Ele, e Ele governa a nossa vida do jeito que Ele quer, mas não quer dizer que é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Jesus começa a multiplicar, a transformar água em vinho em um casamento. E agora ele conclui a última casa em uma festa. Jesus gostava de festa sim, irmãos. Jesus gostava de gente. O evangelho é feito por gente para gente. Esse discurso de que eu sou crente, mas não gosto de muita gente perto de mim, então você ainda não conheceu o evangelho, não convenceu Jesus. Ele vivia em torno, ou melhor, a multidão só queria Jesus, muita gente. Eu sou crente, mas não gosto de gente na minha casa não. Está tudo errado, irmão. Jesus não só convidava para a sua casa, mas ele ia para a casa dos outros. E você já ouviu, provavelmente. Não gosto de muita gente, não. Não vou falar, não. Jesus entrou, ele disse assim, olha, Jesus chama Pedro e João. Cadê Tiago? Cadê Tiago? No barquinho? Ficou no barquinho os dois. Cadê Tiago? Porque sempre está Pedro, Tiago e João. Mas nessa narrativa, Lucas não bota Tiago. Irmão, tem um mistério tão lindo aqui que eu não vou revelar para você, deixa para uma próxima. Jesus pega João e Pedro diz assim, olha, eu quero celebrar a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, em uma casa específica. Qual, Senhor? Não, eu vou te mostrar, versículo 10. Eles responderam, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro. Irmãos, eu só vou tirar algumas coisas desse texto para aplicar as nossas vidas hoje, como uma igreja celular, concluindo a casa hoje. A primeira coisa que eu olho nesse texto é um homem carregando um cântaro. E eu vou pedir aqui, Ana, você me entrega aqui por gentileza? Obrigado. Eu vou desconstruir o negócio aqui das irmãs, me perdoem, tá? Não vou quebrar não, pode ficar tranquilo, não vou fazer isso não. Imagine, irmãos, olha para o texto, um homem carregando, você vai tirar foto, né? Um homem carregando um cântaro. Se você encontrar em outra passagem um homem carregando um cântaro, você me mostra. Porque essa era uma função que as mulheres faziam. Jesus, você está tirando foto também, né?
Vocês são... E esse homem estava passando, carregando uma jarra, um cântaro, um vaso, um pote com água. Muito provavelmente esse homem estava tirando água em algum lugar. A água era escassa, irmãos, a água boa. Jesus manda João e Pedro ir para esse lugar, encontra esse homem carregando um cântaro. Que mistério é esse? Se essa era uma função das mulheres. Obrigado, irmã Ana. Um cântaro. Esse homem era o dono da casa? Olha para o texto aí, por favor, me ajuda a pregar. Esse homem era o dono da casa? O texto diz que um homem carregando um pote, um cântaro, sigam-no até a casa onde ele e diga ao dono da casa. Era ele o dono da casa? Quem era esse homem com cântaro? O que isso significa? Qual é a primeira lição que nós podemos aprender desse texto? Um homem carregando um cântaro. São muitas lições. Você quer servir mesmo? Você está disposto a servir no reino de Deus mesmo? Tem certeza? Carrega cântaro. Mas essa não é a minha função, pastor. É isso que Jesus está trabalhando. Na ceia dele. Você vai encontrar um homem carregando, levando um cântaro, que não era a casa dele, entrando em uma casa, provavelmente estava servindo ao dono daquela casa. Quem quer servir no reino de Deus precisa carregar cântaro, levar pote, levar água. Para quê? Para servir a outras pessoas. Esse homem entrou numa casa. E parece que ele era um mestre de cerimônia, porque ele conhecia a casa. Ele estava preparando tudo para a ceia do Senhor. Dá a entender que Jesus conhecia o dono daquela casa. A verdade, irmãos, será que nós estamos dispostos a levar cântaro? O que seria feito com aquela água daquele pote? Não está no texto. Lavar os pés, será? Porque era costume judaico, antes de sentar à mesa, todo convidado numa casa tinha que lavar os pés. Outra lição preciosa. Quem não está disposto a lavar o pé de alguém não pode sentar à mesa do Senhor. Cântaro, um homem. Mas há uma outra lição linda aqui. Versículo 11 diz assim: diga ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspede em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior. Na minha versão está sala. Na sua versão é o quê? Sala? Tem alguma outra versão aí? Terraço? Cenáculo. Cenáculo. Era essa a palavra. Você sabe o que significa cenáculo? Três coisas desse texto. Um homem com um cântaro. Segundo lugar, o cenáculo. Cenáculo, nas traduções, é uma sala, um terraço, um lugar. Mas era um lugar específico para as refeições. Era um lugar de intimidade. Era um lugar selecionado para algumas pessoas. Jesus
é conduzido para um lugar de intimidade, para ter momento íntimo com seus discípulos, a ceia do Senhor, a ceia para falar dele mesmo. O cenáculo, irmãos, cabe todas as pessoas. O cenáculo é um espaço hoje, porque o véu se rasgou e todos nós podemos sentar à mesa em Cristo Jesus e de Cristo Jesus e podemos celebrar com Ele sim no cenáculo, lugar de refeições. Mas antes nós precisamos carregar pote de água. Aquele lugar estava sendo preparado, um lugar amplo. Provavelmente ali nós teríamos os apóstolos, Jesus, a sua comitiva todinha. Eu costumo dizer nessa série, a célula de Jesus. Quem era o anfitrião dessa casa? Não sei. Eu sei que ele abriu a casa. Eu sei que ele tinha uma sala ampla, mas pastor, eu não tenho uma sala ampla. Não importa, irmão, cabe 5, cabe 10, é aí mesmo, tá bom. Eu não tenho um cenáculo. A verdade não é sobre espaço, é sobre o quanto eu estou disposto para. Vou repetir, não é sobre espaço. É sobre o quanto eu estou disposto a servir. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje é sobre espaço, amanhã vai ser sobre tempo. Depois eu tenho tempo, vai ser sobre aí não tem tempo, Deus fala assim, então, isso sou eu, tá? Não é Deus, não sou eu. Então eu vou te dar tempo. Fica desempregado um tempo, você vai ter tempo. Mas, Senhor, eu estou desempregado, Deus, toma emprego. Aí eu não sou fiel. Não é sobre espaço, é sobre fidelidade. Não é sobre espaço, é sobre querer exercer o reino de Deus onde eu estou. Mas o versículo 12 também mostrará uma sala, um cenáculo, no andar superior. Era específico, irmãos, porque muito provavelmente o dono dessa casa tinha família, pelo menos a gente pode imaginar que, não está no texto. Mas nas entrelinhas do texto eu posso imaginar, esse homem está carregando um cântaro, função de uma mulher, tem uma casa de 2 pavimentos, o primeiro, por que não no primeiro? Porque tinha um lugar específico para refeições de intimidade. Jesus já sabia dessa casa, será? Será que ele conhecia? Será que ele viu? Será que já foi nessa casa outras vezes? Eu não sei. Será que ele teve refeições com essa família em outros momentos? O texto não nos fala, mas fala de um lugar superior. Deus não é um Deus de inferioridade, é um Deus de superioridade. Ele escolhe um lugar específico para levar os seus filhos em um lugar específico. Deus é um Deus de profundidade. Deus é um Deus de altura. Deus é um Deus que prepara um lugar específico para celebrar a ceia dele. A sua casa tem um lugar específico para Deus? Mas há uma última verdade no versículo 12. Esse lugar estava todo mobiliado. Um homem carregando um cântaro, uma sala ampla, um cenáculo, um lugar alto e agora um lugar todo mobiliado. O quanto eu e você estamos dispostos a preparar um lugar para outras pessoas ceiar. Vou repetir. Quantos estamos dispostos a preparar um lugar para outras pessoas ceiar?
Quer estreitar mais? Quantos de nós estamos dispostos a preparar um lugar em nossa casa para outras pessoas ceiar? Se eu não entender isso, eu não entendi nada do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é sobre levantar a mão. É sobre estender a mão. O reino de Deus não é sobre cantar. É sobre prostrar. Móveis. Um lugar desconhecido, preparado para pessoas que aparentemente o texto não nos diz, para outras pessoas desconhecidas. Se eu fosse transpor esse texto para a nossa realidade, seria uma célula. Você imagine, a irmã Ana nos recebe, vou usar a minha como exemplo, né? A irmã Ana nos recebe toda semana na casa dela. Ela prepara a mesa, nós, num lugar que não é nosso, para outras pessoas participar da mesa. É sobre isso. Mas a mesa, depois que ela está pronta, todos podem ceiar. Mas quantos estão dispostos a depois a recolher o que está sobre a mesa? Provavelmente o anfitrião. E Jesus diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha falado. Então prepararam a Páscoa. Chegando a hora, Jesus chamou seus apóstolos à mesa, reclinou-se à mesa com eles e disse: desejei ansiosamente participar, comer dessa Páscoa antes de sofrer. Irmãos, participar à mesa com Cristo é compreender que alguém preparou, alguém arrumou, alguém fez, alguém sofreu por isso. O reino de Deus, Jesus Cristo, não é um evangelho, é um evangelho para todos, para todos, para todos. Mas eu quero te dizer que toda pessoa que participa à mesa e da mesa com Jesus deve entender que não é um evangelho de graça, é pela graça, mas alguém pagou por isso. Todos podem participar, todos podem ceiar, mas deve ter a compreensão de que alguém pagou o preço, e o preço foi de sangue. Mas hoje a mesa pode ser essa aqui, que está aqui agora, posta. Mas todos os dias nós podemos celebrar a ceia do Senhor em nossas casas, irmãos. Em nossas casas. Mas será que eu e você estamos dispostos de fato a carregar cântaro? Será que estamos dispostos a pegar o nosso melhor ambiente, nossa casa, no andar superior, mobiliar e falar assim: pode entrar vocês, que nem conheço quem são vocês, mas pode entrar. E pior que isso, será que esse homem participou da ceia? Não sei. Eu creio que sim, mas o texto não nos diz. Eu sei que Jesus e os apóstolos sim, isso garanto, porque está no texto. Mas o dono da casa? Mais uma vez, irmãos, o reino de Deus não é sobre o fazer, é para quem eu estou fazendo. Se você faz para o reino de Deus, pouco interessa se eu vou usufruir disso, é para o reino. É para o reino, se é no reino, é para o reino. Mas nós vivemos um mundo de consumo.
E aí nós entramos no reino de Deus querendo consumir um pouco de Cristo, consumir um pouco do Evangelho, mas o Evangelho não é para consumidores, é para adoradores, é para servos, é para servos. Se eu quero só sentar, consumir e criticar, eu ainda não entendi a mesa de Jesus. Na próxima série, Superação, eu vou falar sobre ministério. Eu já vou dar uma para finalizar. Quem quer ministério aqui? Não vou pedir para você levantar a mão, não. Não vou pedir. Eu vou levantar porque já estou aqui no barco, é isso. Quem quer ministério? Vem junto na próxima série. O Evangelho não é mais para amadores e para crianças. Não no sentido literal, é claro. Sabe qual é o segredo dessas casas? Óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. O que essas casas tinham em comum? Jesus. Jesus. Não há segredo, na verdade. Jesus. Todas elas experimentaram um milagre. Ou seja, só há milagre em nossa casa se houver Jesus. O segredo está revelado. É simples, irmãos. O Evangelho é simples. Às vezes nós complicamos. Você quer Jesus na sua casa? Rapaz, mas me deu uma outra série aí. Jesus, vírgula. Segura aí. Coloquemos de pé no nome de Jesus. Vou pedir para os irmãos que estão aqui para servir a ceia do Senhor. O mesmo texto em que eu li, ele diz que recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e compartilhe uns com os outros. Compartilhe uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que o reino de Deus venha. Tomando o pão deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de todos nós. Essa é a ceia do Senhor, irmãos. É um momento muito importante para nós. É um memorial. Algo que nos traz a memória, que nos traz a esperança, Jesus. Quem pode participar da ceia do Senhor? Toda pessoa que já creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, compreende que Cristo é a sua salvação, ninguém e nada mais além do que Jesus, faz parte do corpo de Cristo. Se você entende que se enquadra nessa realidade, você pode participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, falando na sua carta a 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele disse assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Ninguém vai tirar a ceia da sua mão. Não. Porque você está apto para olhar para dentro do seu coração e dizer assim: eu estou apto, ou eu não estou apto. Porque a palavra também nos diz que toda pessoa que
tomar a ceia do Senhor indignamente, para sua própria condenação o faz. A palavra do Senhor nos diz. Então examine a si mesmo. Ah, pastor, estou em uma situação tão difícil que eu não me encontro digno de participar. Então é sua hora de confessar agora. É hora de você abrir o seu coração diante de Deus e falar assim: Senhor, estou nessa condição. Nós vamos cantar uma canção, um pedacinho dela. Enquanto estivermos cantando essa canção, tira seu momento para fazer uma confissão diante de Deus. Eu vou pegar esse pão aqui que está cheirando aqui, meu Deus do céu. Irmãos, olha o que Jesus fez por mim e por você. Ele, na cruz, não aquela, mas simboliza. O corpo dele foi rasgado. Foi partido. O sangue foi derramado. Naquele tempo havia muitas mortes, mas uma morte tão intensa como foi a de Jesus. Ele não fez nada, irmãos, ele não pecou, ele não errou, ele não matou, ele não roubou, ele não furtou, ele não fez nada, mas ele fez isso por mim e por você. E nós, o que precisamos fazer? Sabe o que ele pede? Só o nosso coração, só isso. Ele não pede mais nada em troca. Ah, me dá isso que eu vou te dar o céu. Não, nada disso. Só sua vida, porque ele te deu, mas ele quer a sua vida. Se você entender isso, e ainda não fez esse encontro com Jesus, é sua noite também de fazer isso. Então vou chamar os irmãos para servir aqui a ceia do Senhor. As crianças que quiserem participar da ceia, as crianças que são batizadas vão participar, as outras que ainda não são batizadas podem pegar a uva. Se você entendeu, você participa nessa noite em nome de Jesus. Todas as alturas, ouço tua voz, fala disso da justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, o amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo Deus. sangue. Aleluias, Pai. Todas as alturas, eu ouço a sua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue.
prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh Deus, amém, Pai. Oh Jesus, Mais que a neve, oh Deus, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve. Feche seus olhos e ore ao Senhor Deus, agradecendo ao Pai por esse momento, agradecendo a Deus pelo que Ele fez por mim e por você. O que você está segurando é um pão e um suco, mas isso nos traz à memória o que Ele fez por nós. Agradeça a Deus, no nome de Jesus. Agradeça. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, também é a sua oportunidade. Peça a Deus para entrar no seu coração. Querido Deus e bendito Pai, Deus querido, Paizinho, queremos, Pai, confessar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, porque o Senhor sabe o que passa no nosso coração, Deus, o Senhor sabe, ainda que às vezes a esposa, ou o esposo, ou o filho, não saibam. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que nós fizemos ontem, hoje,
até mesmo antes de vir para essa celebração. E agora nós confessamos diante de Ti. Pedimos perdão. Perdoa-nos, Pai. Perdoa talvez o pai que tenha sido, a mãe, o filho, o servo, o pastor, o irmão, a igreja. Perdoa-nos, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos santifica, nos livra de todo pecado. Nós cremos, louvado seja o nome. Ainda que o acusador ou a consciência, ou até mesmo o irmão tente nos acusar, mas o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado, Pai. Nós não somos mais santos porque de qualquer outra coisa que não seja por causa de Jesus, pelo sangue dele. E nós celebramos nessa noite, Pai, não só porque o Senhor morreu, mas essencialmente porque o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Nós celebramos um Deus vivo. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, o trono está ocupado e Ele está em pé. Na verdade, Ele já está vindo para levar a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós celebramos agora, Pai, um Deus vivo. Obrigado, Deus, porque o Senhor está vivo, vivo aqui, por meio do Teu Espírito Santo nessa noite. Nós participamos, Deus, no nome de Jesus. Você pode estar pensando, mas não é justo. Brincadeira, irmãos. É porque nós estamos ampliando a nossa fé. Estamos ampliando a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz que Ele pegou o corpo, o pão, deu graças, partiu. Não é? Da mesma forma, Ele pegou o cálice e disse que era o sangue da nova aliança, que estava reconciliando o mundo. Comamos e bebamos todos no nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença, Deus. Os nossos corações, Pai, agora se encontram quebrantado, contrito, trazendo no Senhor Deus a nossa memória tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor. Só tenho uma palavra para essa noite: agradecer ao Senhor. Somos privilegiados em participar do corpo do Senhor. Ainda mais a mesa com o Senhor. Obrigado pela oportunidade de carregar o cântaro. Obrigado pela oportunidade de preparar um ambiente. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de sentar à mesa com o Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada um dos nossos irmãos, levando-nos, Senhor Deus, para as nossas casas, cada casa. O segredo foi revelado nessa noite, que todo milagre acontece numa casa que tem a presença de Jesus. Que todas as casas aqui, Deus, aconteça milagre.